Jay-Z is standing his ground after the Alabama woman who recently filed a rape lawsuit against him and Sean Diddy Combs addressed the inconsistencies in her allegations. The rapper, whose real name is Sean Carter, calls out her attorney for submitting a quote false complaint against me in the pursuit of money and fame. Still, the woman stands by her overall allegations. Will Smith claps back at memes of him and Sean Diddy Combs and speaks out for the first time about his history with the music mogul. Jamie Foxx laughing off his party days with Diddy, poking fun in his Netflix comedy special, Jamie Foxx What Had Happened Was, which is streaming now. Jamie holds nothing back when it comes to Diddy's downfall. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer as atualizações do caso Diddy e Jay-Z. Natizas! O Jay-Z foi inocentado? Natizas! A Jaguar Wright falou que retira tudo o que disse contra Jay-Z. Natizas! O Jamie Foxx e o Will Smith falaram. Calma. Hoje a gente vai fazer todas as atualizações que faltam, né, dos últimos 2 dias, porque literalmente as últimas notícias saíram na madrugada de sexta-feira. E veio gente tentar jogar shade como se a gente fosse levar isso pra algum lugar no nosso coração, no Twitter, falando tipo assim: essas ratas, se fosse coisa, não sei o que, já tinha vídeo ontem. Amores, eu gosto muito de vocês achando que a gente vai parar a nossa vida, entendeu? De beber com o nosso amigo na sexta, de acordar tarde no sábado, pra fazer um vídeo. Exatamente. Não é gente. Muito como a gente funciona. A notícia saiu meia-noite. Não tinha nem como a gente preparar o vídeo pra fazer o seguinte. O outro vídeo, inclusive, que saiu ontem, já estava pronto. Então, assim, agora a gente tá aqui pra vocês. Calma. Não é por causa que a gente tá com medo de nada, não. Se vocês não gostam da gente, fiquem até o final, porque, né, esse vídeo aqui é pra vocês pediram tanto. E se vocês gostam, e se vocês querem entender o que tá acontecendo, tipo, o que aconteceu agora no caso, suposta vítima com Jay-Z, outras vítimas do gênero masculino agora abriram novos processos contra o Diddy, muitas coisas foram faladas, tem Jaguar Wright, a gente vai explicar tudo. Se você tava com alguma dúvida, tipo, sem entender, ele foi inocentado, ela falou que era mentira, ela voltou atrás, a gente vai explicar tudo. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e nos ajude a chegar em 500k. Sim, gente, vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo. Se você fica só que você perde muita coisa. Bom, gente, se vocês estão cansados de saber tudo sobre a Trindade do Mal, a gente tem aqui a playlist pra vocês se atualizarem e entenderem tudo, se ainda não estão por dentro de tudo completamente. Mas a gente tá aqui pra sempre trazer as atualizações, a gente se comprometeu com vocês de sempre estar atualizando vocês do que tá acontecendo, quais são as últimas notícias, quais são os últimos processos movidos, e a gente tá aqui pra poder fazer isso pra vocês. A atualização que a gente tem agora é basicamente do Diddy e do Jay-Z. A gente tem dos dois casos. A gente vai prosseguir a explicá-las pra vocês. Primeiramente, vamos começar com o Diddy? Vamos começar com as últimas vítimas. Seguinte, porque até hoje ainda continuam vindo pessoas a público pra contar as suas histórias do que eles supostamente viveram nas mãos do Diddy. As últimas atualizações foram que 3 homens, mais 3 vítimas vieram a público em Nova York pra poder acusar o Diddy de terem violentado eles sexualmente em um hotel naquela mesma cidade há alguns anos atrás. 3 new male accusers now say Sean Diddy Combs sexually assaulted them, according to civil lawsuits filed today in New York. The lawsuits filed anonymously allege a pattern of conduct similar to what other Combs accusers have alleged, saying that Combs would invite them for a meeting, they would have a drink, get woozy, and then wake up to Combs them. E nos 3 processos que eles estão movendo, eles explicam o modus operandi do Diddy, que basicamente é o mesmo sempre, né? Oferecer uma bebida ali, deixar a pessoa meio tonta, num estado de embriaguez, e quando a pessoa estiver vulnerável, a violentam. É assim que funciona. E uma das pessoas, e um desses 3 homens, inclusive veio dizer que não foi apenas o Diddy, mas outras pessoas da Bad Boy Records também. E basicamente continua a mesma história. Eles têm que assinar acordos de confidencialidade para entrar nesses lugares, eles são ameaçados depois, e a história se repete. Basicamente a história deles é a mesma história de outras vítimas que também foram violentadas pelo Diddy. Tirando o requinte de crueldade ali na hora do ato libidinoso mesmo, basicamente o modus operandi pra eles conseguirem atrair as vítimas, pra eles conquistarem a confiança das vítimas e pra eles deixarem as vítimas em estado de vulnerabilidade é sempre o mesmo. Outra pessoa também que veio acusar o Diddy recentemente foi um ex-segurança que trabalhou pra ele, e ele veio dizer mais uma vez a mesma coisa. Inclusive ele ainda acrescenta que no caso dele, outra pessoa famosa teria visto acontecer, mas que não teria feito nada. Ele nunca faz nada sozinho, ele nunca moveu em nenhum dos crimes que ele cometeu sozinho. Sempre os comparsas, os compadres, os colaboradores das empresas dele estavam sempre ali com ele, assim. According to your lawsuit, you were hired by a security firm to work security at one of the infamous white parties that was thrown by Sean Combs in the Hamptons. Sean Combs himself offered you a drink. Correct. The first drink
started to have some effect on me. It wasn't until the second drink, and it was already too late, that I realized that there was something wrong with the drinks. I was screaming. I was telling him to stop, and he was acting like it was nothing. E o segurança ainda disse que depois do ocorrido, ele reportou pro seu supervisor o que tinha acontecido e não aconteceu nada. Ele basicamente só não foi chamado mais pra nenhum outro trabalho com a empresa e foi janelado. Ah, maravilhoso. Então, assim, ele foi, reportou pro RH. Olha, acho que me violentaram sexualmente. Eles falaram assim, a gente vai ver. E aí ele, janelado? Legal. Foi isso. Foi basicamente isso. Outras atualizações que a gente tá tendo do caso também, que aparentemente o Diddy conseguiu ter acesso a computadores na prisão. É isso que tá acontecendo, tá, gente? A gente tá vendo alguns absurdos acontecendo com o Diddy dentro da prisão. Ele tá comprando tempo de telefone de outros presos de forma totalmente ilegal pra poder conseguir falar com pessoas de fora. Pelo visto, tem pessoas aqui fora que estão tentando manipular testemunhas, ameaçar testemunhas. Inclusive, estão fazendo isso com youtubers e influenciadores lá nos Estados Unidos, Estados gente, Unidos. tipo assim, PIs, Private Investigators, né? Ou seja, detetives privados estão sendo pagos pela assessoria e pela equipe desses artistas aí envolvidos no caso Diddy, pra chantagear, pra manipular e pra assediar moralmente vários criadores de conteúdo, tá? Tem vários criadores de conteúdo gringo que inclusive fazem aí uma cobertura do caso Trindade do Mal, tipo a gente, que estão se sentindo extremamente vulneráveis, porque como é o país deles, é mais fácil chegar até eles, né? E agora a outra atualização que a gente tem de absurdos do Diddy dentro da prisão é que agora ele tem acesso a um computador, gente. Ele tem acesso a um computador. Não tem acesso à internet, tá? Então ele não consegue entrar na internet pra ver o que tá acontecendo. E ele tem um horário pra usar, acho que ele pode usar tipo das 8 da manhã até as 3:30 da tarde. E o que tá ali pra ele ver é apenas o processo dele, pra ele poder ler os processos, analisar e tal. Mas isso já é o suficiente pra, assim... Que é uma regalia que a gente não vê um homem normal, se estivesse no lugar dele, tendo, né? Não, esse aqui é o Até porque um homem normal que estivesse no lugar dele não existiria, né? Porque não tem como você fazer e cometer esse tipo de crime na impunidade de 30 anos, com tantas vítimas, com tantas testemunhas e tal, com tantas pessoas te ajudando nisso sem poder, né? Sem influência, coisa que o Diddy tem de sobra. E, obviamente, quando o caso Diddy estourou, muitas pessoas foram arrastadas pra isso também, porque aquela coisa, diga-me com quem tu andas que eu direi quem és, e a galera começou a revirar o passado de muita gente. Não é à toa que o Jay-Z virou um dos alvos, outras pessoas que se tornaram alvos também, o Will Smith, o Jamie Foxx, vários outros artistas, mas o Jamie Foxx em específico e o Will falaram pela primeira vez sobre esse caso, né, gente? O Jamie Foxx é um cantor, rapper e ator extremamente conhecido, já ganhou o Oscar por interpretar o Ray Charles, tem várias músicas hitadas aí também, porque ele é um cantor de R&B, de hip hop. Ele era muito amigo de todas essas pessoas, né? Agora, no especial de comédia do Jamie Foxx desse ano, né, ele tava contando algumas coisas que ele viveu nesses últimos tempos. Ele teve um derrame, ele é um homem que cria filhas como pai solo, e ele tava contando a experiência dele, da filha dele mais velha ajudá-lo nesse lugar da vida dele, assim, que ele ficou muito vulnerável por causa da saúde dele e tudo mais, e acabou comentando um pouco sobre o caso Diddy. I was in that tunnel, though. It was hot in that tunnel. Am I going to the wrong place in this? Because I looked at the end of the tunnel and I thought I saw the devil, like, come on. Was that Puffy? But if it was Puffy, he had like a flaming bottle of Johnson & Johnson. Todo mundo sabe que, obviamente, estão falando sobre o nome dele, mas aqui ele fez uma forma de uma piada, né? Assim, ele escapou pela tangente. Escapou pela tangente, falou assim, olha, eu tava no fim do túnel ali, eu vi o diabo ou era o Puffy? Mas tentando, assim, se afastar dessas, mostrando que você não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, até porque, tipo assim, gente, já foi difícil, tipo, eu acho que eles só conseguiram realmente enquadrar o Diddy depois de 30 anos, porque ele era a cabeça de múltiplos crimes. Se você tava só em um crime, se você tava só em uma noite, ou em algumas noites, ou as pessoas não... É muito difícil todas essas pessoas caírem juntos, entendeu? É muito complicado. A gente sabe que mais pessoas têm culpa no cartório, só que o Diddy caiu porque ele tava ali enfronhado em tudo. Ele era a cabeça e o mandante de tudo, entendeu? Ele facilitava todos os crimes. Então, tipo, chegar nele, apesar de que é sempre mais difícil chegar na cabeça da Hydra, nesse caso se provou mais fácil, entendeu? Exato. Agora, nessas outras pessoas, eles saírem pela tangente, vai ser mais fácil, porque é tudo muito sem prova, são crimes mais antigos, são crimes que aconteceram quando muitas pessoas estavam em festas, embriagadas, sem gravar nada, sem nenhuma prova. Fica disso, entendeu? Não dá pra gente saber quem que tava ali, quem que não tava, não tem muitas provas. Então, tipo assim, o Jamie Foxx está falando que ele não tem nada a ver com
isso. Então, assim... Outra coisa também que tá rolando muito, gente, é tipo meio que uma dublagem de uma entrevista do Jaden Smith, onde a galera, tipo assim, gente, distorceram tudo que ele tava falando. Na verdade, não é que distorceram, mentiram mesmo. Falaram que ele falou que o pai dele fez isso e que ele tá se afastando da família dele. Nunca houve isso, tá? Nunca houve a gente isso. nem colocou isso no script, nem vamos colocar esse vídeo aqui, mas só pra vocês entenderem. Ouviram alguma coisa sobre o Jaden falou alguma coisa do... Mentira! Ninguém tá falando porra nenhuma. Não, tá todo mundo Agora, quieto. quem tá um pouco de saco cheio de ter o seu nome envolvido nessas coisas dos freak-offs é o Will Smith, que também usou suas plataformas pra falar aí o que ele tava achando dessa história toda de ter seu nome atrelado a isso. I haven't addressed any of this publicly, but I just want to say this very clearly. I don't have shit to do with Puffy, so y'all can stop all them memes. I ain't been nowhere near no damn freak off. Ele já mandou a galera parar de atrelar o nome, pra parar de fazer meme, que ele não tem nada a ver, que ele nunca nem chegou perto de uma freak-off. Gente, essas pessoas estão muito respaldadas por, obviamente, poder, muito dinheiro e também bons advogados. Então eu acho que eles devem ter batido com o advogado várias vezes pra saber, tipo assim, qual que realmente são as chances. Por exemplo, eles adoram advogado. Eu perguntaria, qual que são as chances realmente de eu cair com isso? Então, pra eles estarem falando agora abertamente de uma forma confortável, é porque eles sabem que, tipo, a chance disso dar ruim pra eles é muito pouca. Exatamente. E a gente também nem sabe se eles estavam lá ou não, né, gente? Não dá pra gente saber. Tem que lembrar disso também. É, presunção de inocência. É a presunção de inocência, a gente não sabe, não tem como saber, a não ser que o nome deles seja linkado em alguma coisa, de fato, oficialmente, que eles respondam pra alguma coisa, mas enfim, a palavra deles é que eles não fizeram nada. E eles não estão sendo indiciados. É óbvio que quando isso estourou, a internet ficou empolvorosa no mundo inteiro. Então, se você for olhar em qualquer lugar no TikTok, em qualquer país, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo, a galera tava produzindo conteúdos dessas teorias da conspiração. Porque, óbvio, começou como teoria da conspiração o caso R. Kelly, e se provou verdade. Começou como teoria da conspiração o caso dele se provou verdade. Então, vamos seguir nessa ratoeira aqui. Só que a gente tem que lembrar também que essas pessoas não têm nada envolvendo o nome delas de forma legal ainda, ou de forma alguma, ou se vai vir nos processos. Agora vamos falar de uma pessoa que de fato tem os seus nomes nos processos. Jay-Z. A gente precisa falar sobre Jay-Z porque, assim, muitas coisas aconteceram nessa última semana, nos últimos dias. Vocês pediram muito pra gente trazer a atualização mais recente. Vamos falar sobre isso. A gente nem precisa ficar muito relembrando o caso. Assista os últimos 2 vídeos do canal aí sobre o Jay-Z que vocês vão saber por completo. Mas basicamente tá todo mundo sabendo. Dentre as 120 vítimas que já vieram a público com seus testemunhos e abrindo processos contra o Diddy, uma delas, aparentemente, era uma garota de 13 anos em 2000. Hoje ela não é uma garota de 13 anos mais, que conta de uma noite pós-VMA em Nova York, onde ela foi aviltada sexualmente pelo Diddy por uma outra celebridade masculina, na presença de uma terceira celebridade feminina ainda que viu tudo e não fez muita coisa. Basicamente era só isso que a gente tinha. O Tony Buzbee, que é o advogado oficial da maioria das vítimas movendo seus processos contra o Diddy, estava por trás desse processo, já tinha dado algumas entrevistas a portais tipo TMZ dizendo que muitas pessoas não ficariam chocadas com os nomes que ele já tinha disponível, mas ele não tinha movido processo por falta de provas, mas ele já sabia algumas pessoas, a gente estava até esperando, então a gente já ficou em alerta. Pô, o que tá todo mundo esperando? Começaram a especular o que seria a celebridade masculina. Porque ele deu a entender que, tipo assim, olha, eu tenho aqui em confidencialidade com as minhas testemunhas, com as minhas supostas vítimas, nomes de pessoas famosas que vocês já estão até desconfiados de quem são, só que a gente ainda não moveu nada contra essas pessoas porque estamos trabalhando com parcimônia, com cautela. Basicamente, parafraseando o que ele falou no princípio de tudo. Só que aí o que ele fez nessas últimas 2 semanas? Ele refez o processo. Agora ele tava, pelo menos a galera dele tava confiante o suficiente de que eles tinham provas o suficiente pra revelarem a identidade do segundo perpetrador. E essa pessoa, aparentemente, de acordo com a equipe do Buzbee, seria o Jay-Z. Só que o Jay-Z logo respondeu, assim que saiu a notícia, ele já tinha um comunicado ali pra soltar com as redes sociais oficiais da Roc Nation, falando que era tudo mentira, que isso não tinha acontecido, que era apenas uma tentativa de extorquir dinheiro dele e que ele iria lutar e pedir pra que esse caso fosse pra justiça criminal e não pra civil, já que uma pessoa que cometeu esses crimes deveria responder na justiça criminal e não na civil. Falou várias coisas, relembrou da família, falou sou homem de família, fico muito triste da minha filha ter que ver essas coisas, ter que passar por essas coisas, ela já tem idade pra entender as coisas que tá acontecendo. Enfim, ele fez um comunicado enorme, gigantesco, falando que não ia baixar a cabeça e que ia
relutar, entendeu? E como a gente tá falando da pessoa mais famosa dentro do guarda-chuva Diddy e com mais, eu não quero dizer evidências nem provas, porque a gente não sabe se isso seria evidência ou prova, mas enfim, mas com mais vídeos e coisas documentadas historicamente de uma possível ligação e amizade com o Diddy, obviamente que a imprensa ia ficar muito em cima, porque tipo, de todas as pessoas que eram possíveis nomes para uma próxima possível queda pós-Diddy, o Jay-Z era quem a mídia mais tava com interesse de entender qual que seria a ligação dele com essa história. Então, obviamente, todos os portais noticiariam isso, a imprensa internacional, a imprensa estadunidense, todos os jornais. Aí, obviamente, aqui, a galera criadora de conteúdo na internet. Tivemos aí, um dia depois, a Forbes fazendo todo um exposé, analisando os comunicados da Roc Nation por parte do Jay-Z, como esse comunicado poderia ter sido manipulador da audiência. Tava todo mundo falando sobre isso. Eu não sei porque a galera tem tanta raiva da gente, sendo que tá todo mundo falando sobre isso. É normal. Tipo, literalmente, tipo assim, meio-dia do dia seguinte, no jornal Hoje, tava noticiando o caso do Jay-Z. Porque, obviamente, tava todo mundo com muita ansiedade e também muita curiosidade sobre o que iria vir. Exato. Aí, né, até porque o Buzz B, eles estão brigando muito abertamente aí na mídia também, se tornou um caso mais midiático até do que realmente criminal. É importante vocês lembrarem, gente, pelo amor de Deus, a gente é criadora de conteúdo, a gente tá aqui pra passar pra vocês o que a gente tem de conhecimentos, né, de fatos e tal, e a gente sempre vai falar também o que for teoria da conspiração, o que for especulações, o que for fato, o que for teoria. A gente sempre deixa bem claro isso aqui e a gente não começou nada disso. A gente não é a menina de 2000, a gente não é a Jaguar Wright, a gente não é o Diddy, a gente não é o Jayzinho, a gente não é a Cassie, a gente não é ninguém. Nós não somos as 120 vítimas, nós não somos a galera do Baby Oil, nós não é da Homeland Security, eu não sou nem o povo lá da mídia estadunidense. A gente só tá pegando pra vocês que seguem o nosso canal. Tudo que tá sendo falado na mídia, nós estamos condensando num vídeo que vocês têm interesse. Parem de dar tanto poder pra gente. A gente não tem tanto poder. Nossa, elas são as responsáveis pelo não sei o que do Jay-Z. Não! Eu fico até lisonjeada. Eu fico lisonjeada. Gente, vocês acham que a gente tem esse poder? Elas são as culpadas de propagarem isso aqui no... Sendo que se você vai ver essas notícias, todas essas coisas, todos os portais de notícias estão falando sobre, todos os criadores estão falando sobre. Por que a galera fala que a gente é a cara por trás? Não, estamos aqui só dando notícias. Sempre bom a gente sempre lembrar. Vocês dão muito crédito pra gente, eu fico lisonjeada, mas não é, it's not that serious. Não é não. Não é tão grande assim. Mas agora vamos ao que interessa, né? Que vocês ficaram aqui até agora, provavelmente pra isso, pra gente explicar o que aconteceu com o Jayzinho. Ele foi inocentado, ele foi, na verdade, incriminado injustamente, a vítima voltou atrás. O que aconteceu que quebrou a internet? Na madrugada, tipo, de sexta pra sábado, saiu aí uma exclusiva na NBC News, que foi o mesmo portal que, tipo assim, cobriu a notícia pela primeira vez, que deu notícia em primeira mão, dizendo que a vítima havia sentado com a equipe deles e admitido algumas inconsistências no seu testemunho. Ela, por exemplo, falou algumas coisas tipo, na festa ela deu algumas riquezas de detalhes. Eu cheguei a conversar com algumas celebridades, algumas delas sendo os irmãos Madden, né, os frontmans da banda Good Charlotte, que tem álibi suficiente, assim, comprovações e tudo mais, que eles não estavam nessa festa. A outra inconsistência muito grande também é que ela não se recordava muito bem, aparentemente, como ela tinha voltado da festa. Ela falou que era o pai dela que tinha buscado ela, porque na ida ela tinha ido com um dos motoristas do Diddy. Aí o pai chegou a sentar com essas publicações falando assim, olha, eu não me recordo de ter buscado ela nessa festa. Essas foram as duas maiores inconsistências encontradas. Ela contar de alguns encontros que ela teve na noite com pessoas que não estavam lá, e ela contar também de como ela saiu da festa com uma pessoa que não se recorda desse episódio. Agora, a galera tá falando que, tipo assim, ela admitiu inconsistências e por isso ela estava voltando atrás arrependida de ter falado que era o Jay-Z. Vamos lá assistir a matéria pra vocês entenderem o que aconteceu de fato. What made you want to come forward and talk today? Because I think that I've been quiet long enough about what I've been through, and it's been hard enough to be quiet, but it's a chapter of my life that I'd like to close. An NBC News review of her account found inconsistencies with her allegations. She says that she went to the MTV Video Music Awards in 2000 to catch a glimpse of her favorite celebrities. The night of the 2000s VMAs, she says a friend drove her from Rochester, New York to Manhattan, a more than 5-hour drive. Her attorney provided NBC News with the name of the friend who has since died. The woman says she spoke to Combs's limo driver who offered her a ride to an after party. I stumbled upon Diddy's driver, who told me that I was exactly what Diddy was looking for. What did you think when he said that to you? I thought it meant that I was just pretty. She went to a White House, she says, where she spoke to musicians Benji Madden and his brother. I'm
talking to Benji Madden about his tattoo. In a statement to NBC News, a representative of the Maddens confirmed that they did not attend the 2000 VMAs and that they were on tour in the Midwest at the time. At the after-party, she says she had a drink that made her feel woozy. Then she says Combs and Carter took turns raping her while a female celebrity watched. After the alleged rape, she says she ran to a gas station where she called her father, who picked her up and drove her home. We rode home in silence. He didn't ask me what happened. He didn't ask me what I did or where I was. In an interview with NBC News, her father said he could not verify the claims. Quote, "I felt like I would remember that, and I don't. I have a lot going on, but I mean, that's something that would definitely stick in my mind," he said. When we asked the woman about the contradictions in a phone interview on Friday, she said that she stands by her statements. "I have made some mistakes," she said. "Honestly, what is the clearest is what happened to me." The inconsistencies in her account of an incident alleged to have happened 24 years ago does not necessarily mean the allegations are false. The accuser's attorney, Tony Busby, said, "Because we have interrogated her intensely, she has even agreed to submit to a polygraph. This has been extremely distressing for her, to the point she has experienced seizures and had to seek medical treatment due to the stress." In a statement to NBC News, Sean Carter said, "This incident didn't happen, and yet he filed it in court and doubled down in the press. True justice is coming. We fight from victory, not for victory." Is any part of you scared coming out against such powerful people? Yeah, I'm scared of what could happen, but I'm more afraid of letting it eat me alive from the inside out than I am of, being chastised by their fans. I just heard a very strongly worded statement from Jay-Z. What else are you hearing from him and his team? Yes, so his attorney said that they're going to ask the court to, quote, dismiss this frivolous case. And also moments ago, we heard from Diddy's legal team, and I want to read you some of what they said. They said, quote, "This is the beginning of the end of this shameful money grab." And remember, he remains behind bars at Brooklyn's Metropolitan Detention Center, and his criminal trial begins in May. Vamos lá, vamos começar a analisar. Realmente tem inconsistências no que ela disse, que ela falou algumas coisas que não aconteceram, como, por exemplo, a conversa que ela teve com os irmãos Madden, mas isso não significa, e até a própria repórter da NBC tá falando, que não significa que as acusações sejam falsas. Vocês entenderam? Vamos só primeiro resolver isso. Depois a Isadora vai dar as opiniões dela como pessoa que estudou direito. O que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Sim. Vamos só resolver essa dúvida que parava na cabeça de todo mundo. A menina mentiu. Não sabemos se ela tá falando a verdade ou não, porque não tem como provar. A gente não tava lá no crime. Mas tô dizendo assim, de acordo com a verdade que ela acha que é a dela. Ela mentiu sobre o Jay-Z? Não. Ela voltou atrás na acusação dela? Não. Há inconsistências na forma que ela contou a história e como a noite aconteceu? Sim. É só isso. E a gente tem que lembrar, tipo assim, muitas pessoas estão usando uma parte que ela fala que ela teve uma dificuldade de identificar, por exemplo, ela pode ter tido alguma dificuldade com os irmãos Madden, coisas do tipo. É nisso que ela tá se referindo. Ela sempre deixa bem claro que não tem nenhuma confusão ou dúvida sobre o que aconteceu com ela naquela noite. Tudo bem, eu acho que eu posso ter confundido, eu tinha 13 anos, quem era a celebridade que eu conversei, às vezes era outra pessoa, como que eu saí da festa, também já tava grog, traumatizada com o que rolou, mas o que aconteceu comigo... Ela não retira. E a agência do Tony Busby falou que ela até tá disposta a passar por um detector de mentira, polígrafo e coisas do tipo. Só que, óbvio, a equipe do Jay-Z, de forma muito competente, usou disso a seu favor, porque as inconsistências num caso que a única testemunha é a própria vítima, é algo que pode fazer muito mal pro caso. É exatamente esse que é o problema. A gente sentou, né, depois que a gente ficou sabendo da notícia, a gente sentou pra conversar e tal, nem pensando também em vídeo, mas pensando também na gente como espectadoras de tudo que tá acontecendo, né? E a gente começou, cara, o que será que pode acontecer daqui pra frente? Bom, nesse caso já é um caso complicado por si só, porque é um crime que supostamente aconteceu 24 anos atrás, muito difícil de ter prova de uma coisa que aconteceu há tanto tempo assim, ainda mais num crime como esse que geralmente não tem testemunhas, geralmente é só a palavra da vítima ali, não tem mais como fazer corpo delito. Então a palavra da vítima nesses casos, ela é levada numa potência maior. Ela tem um grau probatório um pouco maior do que ela teria em outros casos, em outros tipos de crime. Então eles analisam com muito cuidado se a vítima não tá tendo inconsistências ou incongruências no que ela tá falando. Se o relato que ela tá dando é sempre o mesmo, se as histórias batem, se é tudo a mesma coisa. E ter essas inconsistências, mesmo que não seja uma inconsistência do fato principal em si, é um detrimento sim pro processo. É um detrimento pra narrativa da vítima, é um detrimento pro depoimento dela e pra palavra dela. Então, a chance do Jay-Z, que tá muito bem assessorado, tá em liberdade,
tem muito fã que tá por ele e acabou. O que afeta muito a opinião pública, o que afeta diretamente os casos, né? A gente não acha que vai acontecer nada nesse caso com o Jay-Z. Não, eu não acho que vai acontecer nada. Eu acho que ele vai acabar conseguindo sair ileso desse processo. Sim. Porque agora o que eles estão lutando é pra que isso seja eliminado dos records dele, porque isso seja eliminado do histórico dele. Porque, tipo assim, se é uma mentira tão frívola, que é como a equipe dele tá colocando na mídia, nos seus comunicados, é tipo assim, o que eles querem nem que ele seja inocentado, é que ele seja eliminado dessas acusações, entendeu? E é muito provável que isso possa acontecer, se a gente vai ter que esperar pra ver nos próximos dias qual que vai ser os próximos passos. E é muito interessante a gente olhar aqui, gente, como que esses advogados têm que ter cuidado pra fazer coisas. E aqui eu vou falar, assim, com uma crítica ao Tony Buzbee. Eles foram muito incautos na hora de fazer essas acusações, porque a gente acreditava que eles poderiam ter um grau maior de consistência no que eles estavam entregando ali, com a veemência que eles entraram com o nome do Jay-Z no caso. É o nome de uma pessoa muito poderosa, é o nome de uma pessoa que, tipo assim, que se fez isso mesmo, é muito difícil de cair. Então eles tinham que ter tomado o dobro, o triplo, eles tinham que ter checado muito bem a história. Tipo assim, com o pai da menina. E aí a gente fica naquela pergunta, por que o pai da pessoa, tipo assim, sentaria, mesmo que ele não lembre? Eu não consigo imaginar o meu pai ou o seu sentando com uma publicação pra, tipo, descreditar o meu caso. Uma coisa que eu estou dizendo que foi uma dor tão grande pra mim. Sim. E a menina tá ainda lá, tipo, lutando por ela. Então o que a gente fica triste é que, caso ela seja uma vítima mesmo, ela acabou de perder o caso dela. Porque todas essas inconsistências que os advogados deixaram passar, de ter tirado essa justiça que ela das mãos da menina. Esse suposto crime. Porque ela tava ali com a faca e o queijo na mão. Tipo, igual ela falou, porque tem uma foto, porque tem várias coisas que agora estão surgindo, né? Que ele não tava no evento, ele foi visto num outro evento no mesmo dia. Só que ele tava no VMA. E não dá pra gente saber onde eles estavam a noite toda. Ou seja, esses álibis que o Jay-Z não estava presente não seriam tão consistentes. O problema maior foi essa inconsistência do pai. Porque dela, do Benji e dos irmãos Madden, ela tinha 13 anos, às vezes nem conhecia direito de trabalho, acha que é isso e falou outra coisa. Mas o do pai, por ser um parente dela, esse que foi onde eles não vetaram direito e deixaram isso passar, foi o que trouxe as manchetes a público, como se ela tivesse mentido de tudo e tentado incriminar injustamente uma pessoa inocente, no caso do Jay-Z. Não é necessariamente isso. Dito isso, a gente acha que a chance desse caso ir à frente se tornou mais difícil se eles não tirarem realmente alguma coisa da manga agora, nos 45 do segundo tempo, que eles ainda não tinham colocado nos processos, estavam esperando ali as varas irem analisando com mais veemência para atingir outros níveis do processo e colocarem mais cartas na mesa. A gente vai ter que esperar para ver. Agora que a gente resolveu todas essas questões pra vocês entenderem, só que, óbvio, tem muito mais água pra rolar debaixo dessa ponte. A gente vai estar aqui pra atualizar vocês também das próximas notícias que tiverem. Provavelmente semana que vem a gente já vai ter mais coisas. Estaremos aqui pra sempre falar com vocês. Até porque, gente, todo dia pode sair mais coisa, tá? Agora vamos falar da parte final que tava todo mundo com dúvida, que é da Jaguar Wright. Não precisamos explicar quem que é. Não precisamos, a gente o que ela já falou sobre os Carter, o que ela já falou sobre todas essas pessoas. Só que agora veio toda uma discussão, principalmente dentro das fanbases do Jay-Z no Twitter, de que ela tem voltado atrás com tudo que ela falou. E tudo que ela falou e imputou o Jay-Z ao longo desses anos, ela voltou atrás dizendo que não tinha feito nada. É que ela retira todas as acusações que ela fez contra o Jay-Z. E que todo mundo que tá usando ela de fonte vai cair. Vamos lá. Vamos agora analisar. Fato ou fake, Isadora? O que estão falando? Que ela disse que ela está retirando todas as acusações que ela fez contra o Jay-Z é mentira. Ela não está retirando todas as acusações que ela fez contra o Jay-Z. O que aconteceu é que ela estava dando uma outra entrevista, e nessa entrevista ela disse que, ao contrário do que algumas pessoas achavam, e que provavelmente ela já tinha falado antes, ela nunca tinha sido violentada pelo Jay-Z, ela mesma. O Jay-Z nunca tinha feito nada contra ela. Ela já tinha contado, obviamente, que já tinha trabalhado com várias vítimas, supostas vítimas do Jay-Z, e entender tudo que tinha acontecido. Ela já tinha passado por assédio moral na mão dele e tudo mais. Ela também era sobrevivente de uma violência, de uma agressão sexual, só que nas mãos de outro perpetrador, que ela já até deu o nome, entendeu? Exato. O que a gente tem que lembrar sempre aqui, inclusive eu e a Natália, a gente nem sabia que ela tinha falado alguma vez na vida, nunca nem vi. Aparentemente parece que, tipo assim, ela tinha falado do verdadeiro perpetrador dela, só que aí o Mudar falando que ela tinha falado que era na verdade o Sean Carter, e aí agora ela falou que vai processar todo mundo que estiver usando esse áudio falso. O interessante é que a gente nunca nem tinha visto esse áudio falso. Eu nunca tinha, você pode olhar que a gente nunca colocou, inclusive, nada da Jaguar Wright falando que o Jay-Z tinha feito algo contra ela pessoalmente. Então eu fiquei assim, mas ela já tinha falado isso? A gente nem sabia que isso tinha acontecido em algum momento. Mas o que a gente tá dizendo aqui, inclusive, gente, é que ela está apenas falando que o Jay-Z nunca fez nada contra ela, mas ela não está retirando nenhuma das outras coisas que ela disse sobre ele. Tipo, ela sabe que o que ela fala, de acordo com a visão dela. Eu sei que ele é uma pessoa ruim,
que ele já fez isso e isso, mas o que estavam tentando imputar ela, que é aí que ela tá falando, quem continuar usando esse áudio, falando desse tipo de informação eu vou processar, é que ela estava diretamente o acusando de agressão sexual e violência sexual para com ela, pessoalmente. Isso nunca rolou, ela não é uma vítima sexual do Jay-Z. É só isso que ela está falando, que ela falou, não quero que isso se propague na internet, me desmoralizando e talvez me colocando no radar aí para o crime de calúnia, sendo que eu não falei nada disso. É só isso, só que as fanbases pegaram, estão propagando essa notícia como se ela tivesse voltado atrás em tudo que ela falou nos últimos 5 anos das pessoas envolvidas no caso Diddy, por exemplo. Não, ela tava até semana passada falando sobre o Jay-Z, sobre essas acusações que aconteceram e tal, agora, recentemente, inclusive. Até porque ela é uma pessoa da indústria que já trabalhou com ele, que conhece essas pessoas e pode ter o direito dela de falar como a gente tá falando, como vocês falam no Instagram de vocês, no Twitter de vocês. And I just want to let you know this. That chopped and screwed bullshit you just played, that Star edited up and doctored up, from that lie that I did, you are now publishing a lie. You know, I just really chopped it to repeat it. When you said Sean Carter. No. You chopped and screwed it because everything that you just played wasn't in concession. It was not consecutive. Y'all took that and mixed it up and screwed it up. But that's okay. Because the story that Star is trying to convince all of you to run with about me saying that Sean Carter did that to me, that wasn't Sean Carter. The man that did that to me, his name was Trevor Green. He was Jamaican. But you said Sean Carter in the video. No, I did not. That was edited because you did not play the whole thing. E outra coisa, é muito importante a gente também lembrar que ela fala. Agora eu quero ver as pessoas que usam a Jaguar como fonte. O que elas vão fazer? Contar pra vocês o que tá acontecendo, como a gente sempre faz. E ninguém usa a Jaguar Wright como fonte. Ninguém. Não, fontes são coisas que são comprovadas, são coisas que estão saindo em portais verificados. A gente nunca usa a Jaguar Wright como fonte. A gente usa ela pra enriquecer o vídeo com o que já foi falado, porque tá todo mundo na internet falando das coisas que ela fala, tá todo mundo na internet falando das notícias, tá todo mundo falando das teorias. É tanto que a gente não usa só ela, a gente usa o Jim Deal, a gente usa o Dame Dash, a gente já usou o Cat Williams, a gente já usou outras pessoas que estão na indústria nesse meio falando algumas coisas. É só pra enriquecer. Isso não é fonte. Ninguém pode usar essa fala da Jaguar como prova pra nada. Não é fonte, gente. Pelo amor de Deus. É apenas pra enriquecer o vídeo, pra trazer, tem mais pessoas na indústria que estão falando sobre isso. E a gente não pode negar o fato de que a Jaguar Wright vem falando sobre o Diddy e essas coisas há 5 anos. E tudo que ela falou, muitas coisas, inclusive alguns detalhes, têm se provado verdade. É só isso. Vocês entenderam? Só isso. Acho que agora a gente já... Deus, esclareceu tudo dessa semana sobre Jaguar Wright, sobre as inconsistências do caso Jay-Z e Diddy, as novas atualizações do Diddy. E é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, siga a gente nas redes sociais, tudo sempre. Um beijo. Tchau.